Boa noite. Boa noite. Vamos começar a falar hoje também de um assunto um pouco melindroso. Nós vamos começar a falar um pouco de suicídio. Um assunto que, infelizmente, cada vez mais ele toma proporções desagradáveis, sabe? Nesse mundo que muita disputa, muita questão de beleza, muita questão de poder, muita questão de dinheiro. E tem muitas pessoas que, por alguma fraqueza, ela já tem uma tendência forte ao suicídio, porque muitas das vezes já vem nessa caminhada há encarnações atrás, e todo mundo sabe, né, que uma vida é consequência da outra. Então eu acho que é um assunto que cada um tem que chegar, tem que se fortalecer. Eu acho que todo mundo que tem depressão, eu acho que tem que procurar ajuda da medicina da terra, sim. Nós temos corpo físico, nós temos que também procurar ajuda espiritual. A verdade é que nós, como da casa, a plataforma de oração, nós estamos aqui para estar divulgando, para incentivar as pessoas a mostrar para ela que vale a pena viver, vale a pena lutar pela vida de cada um. Eu estou estudando um livro, né? Comecei agora, né? Que é Memórias do Suicida, que conta a história, um espírito, né? Camilo Castelo Branco. Ele conta essa história no livro. É a história dele que é falada no livro, tá? Através do Leon Denis e a médium é a Ivone Pereira de Amaral. Eu falo que eu morei 3 anos em São Paulo, eu dependia de transporte público. E o que acontece? Às vezes eu esperando o metrô atrasava, as pessoas falavam que era o atraso do metrô porque era alguma pane elétrica, o trem tinha dado algum problema. E não era. Às vezes o trem atrasava porque tinha que tirar alguma pessoa que se suicidou na linha. É um assunto, essas pessoas não... Ninguém comenta esse assunto, né? Porque é muito triste, né? A pessoa tirar a vida dela. Eu não estou bem. Na verdade, hoje tem bullying também para piorar. Então, tudo leva essas pessoas que já têm uma predisposição para isso a suicidar. E lutem ferrenhamente, bravamente por vocês. Deus ama cada um que colocou na terra. A espiritualidade superior te dá todo o suporte. Mas todos nós que estamos na terra, nós vamos ser testados. Tem vários espíritos que acompanham cada um, que ele vai fazer de tudo, no caso daqueles suicidas, para te levar. Entendeu? Então eu volto a falar na fé, eu volto a falar em Deus, eu volto a falar em você ter uma conexão com o alto. Eu acho que todo mundo que tem essas doenças tem que procurar, você tem que se fortalecer, você não pode ficar no seu canto. Eu acho que quando você quer realmente, entendeu? Se melhorar e sair dessa doença do espírito, você tem que estar procurando ajuda. É ajuda com Deus, é junto com a medicina, que a gente vai chegar e vai estar cada vez mais se fortalecendo. Às vezes você chega numa situação que a pessoa cometeu aquele crime contra ela mesma, que é o pior crime que pode existir no universo.
é você acabar com a sua vida, é você renegar a vida que o Pai te deu. E depois que acontecem essas coisas, já era naquele momento. Você vai sofrer as consequências de tudo que você fez, até você chegar, até você passar pelaquela triagem, que eu vou comentar um pedacinho aqui, que é a triagem que o espírito, ele ligado ao corpo, através, existe um elo, né, um cordão, tem gente que fala cordão de prata, né? E esse cordão é bruscamente arrebentado. O espírito fica já louco. E você é levado por Vale dos Suicidas. É um lugar de muito sofrimento. É um lugar de ranger de dentes. É um lugar onde todos que fizeram isso vão se encontrar. Mas aqueles obsessores que você tinha, que você tem, que está lá. Aquela lama podre, fedorenta, aquela dificuldade imensa de respirar e com mais as consequências de qualquer que foi o seu suicídio. É uma somatória de desgraça. Então, chuvas torrenciais, muito frio, muita escuridão, muito ranger de dentes, é aquela gritaria, é cada um com a sua loucura, andando para frente, andando para trás, naquela correria. Eu também já falei aqui um tempinho atrás, que eu também passei por esse processo nas minhas caminhadas de suicídio. Eu passei por esse processo, e depois que eu passei por esse processo todo, que eu fui resgatado, que eu fui para a colônia de Maria, que é a responsável por esses nossos irmãos, o que aconteceu? Eu voltei para aquele mesmo lugar para ajudar. Eu lembro que eu me via, eu tinha uns 18 anos mais ou menos, 17, 16, eu comecei a ter vários sonhos. Eu comecei a sonhar com o vale, eu comecei a sonhar com todo aquele sofrimento, com aquele desespero, acordava desesperado e ninguém sabia me responder o que era aquilo. A gente, com o véu do esquecimento, a gente esquece dessas, graças a Deus, né? Um pouco das nossas decepções pessoais que nós vivemos no passado. E naquele tempo, eu acho que tudo já é feito para você bater de frente com aquilo. Eu lembro naquele tempo, isso tem uns 25 anos atrás, as pessoas que eu convivia me falavam, tem um livro Memórias do Suicida, que é um livro pesado, que ninguém consegue ler. Quando a pessoa começar a ler, ela começa a ter sonhos terríveis, pesadelo. E tem várias pessoas falam, eu não conseguia ler. Aí eu falei, eu quero ler esse livro. Eu quero ver se realmente é o que é. Eu quero ver, entendeu? E eu não conseguia ter ligação dos meus sonhos, dos meus pesadelos com o livro. O que aconteceu? Aconteceu que quando eu comecei a ler, eu comecei a achar tudo a respeito daqueles pesadelos, tinha lá no sonho. Tinha lá no livro, né? E o que acontecia? O que acontecia é que eu me via num alto de um vale, eu tinha mais ou menos já uns 3 metros de altura, uma capa preta por cima e um vagão, 2 vagões atrás de mim. E justamente é o que fala no livro. E naquele vale que eu estava lá para o lado de cima, eu via várias cavernas. Mas não é essa escuridão dessa noite que a gente vê aí, não. É pavor, gente. É pavor. É desespero. É aquele lugar podre, ruim de você respirar o ar daquele ambiente. Entendeu? De tanto sofrimento. É culpa de Deus? Não.
Isso acontece com todo mundo que quer seguir um caminho que é fora das leis do Criador. Quantos espíritos rebeldes que chegam e falam, não, eu não quero isso, quer seguir o seu caminho. O que mais nós estamos vendo aqui hoje? É dinheiro, é poder, é promiscuidade, é droga, é violência. Isso é o caminho de Deus? Você está alimentando o seu espírito com o quê? Você está fazendo sintonia com quem? Aí a maioria vai. Quando ela não suicida, que ela dá um tiro na cabeça, quando ela vai, não entra debaixo de um trem, não pula de um prédio, também é um suicídio você usar drogas, tanto lícitas como ilícitas. Que diferença que tem? É um suicídio que você está fazendo com você quando você chega e cai numa promiscuidade. Então, você está chegando e você não está vivendo. Isso daí não tem nada a ver com religião, a caminhada, o que Deus nos propõe, o que Jesus está aí a todo momento, que é o Espírito que mais trabalha no planeta Terra hoje. É isso que Ele quer para cada um de nós. Mas você quer isso? Não, você quer continuar no seu mundo. Entendeu? Você está alimentando uma coisa que vai te levar para onde? Então, naquele lugar, cheio de caverna, naquilo dali, os espíritos que estão ali, eles estão ali e não conseguem sair dali. No livro lá que eu comecei a ler, e do que eu via, os espíritos tentavam fugir daquele vale, daquela situação, mas tinha tipo um imã que puxava ele de volta. Por quê? É a sua sintonia. E no livro lá fala que essa parte aí, graças a Deus eu esqueci, né? Que é justamente, conta a história de um camarada que chama Camilo Castelo Branco. A história é dele. O cara era português, ele era cego, não aceitava. Quem ficou cego, ficou pobre, deu-lhe um tiro atrás da orelha dele. E esse espírito ele ficou vagando lá, gente. Sangue voando na cabeça dele, aquele sangue que ele tentava segurar igual uma cachoeira. O espírito já vai ficando podre, ele sentindo aqui dali. E a sensação daquele tiro 24 horas na cabeça, 24 horas. E junto com ele estava aquele que tomou veneno. Junto com ele estava aquele que pulou do prédio. Junto com ele estavam todos aqueles espíritos que fizeram a mesma coisa. Viraram as costas para as leis divinas e fez isso. Então, a gente, quando começa a ler, no meu caso, gente, tudo que você faz, você está entrando em sintonia com alguma coisa. Aquele livro às vezes eu tenho sensibilidade, às vezes você começa a conversar certos assuntos e aqueles assuntos você entra em conexão. Eu entro em conexão com esse livro, gente, mas é tanta tristeza que me vem. Quantos irmãos que fizeram isso, entendeu? Que depois que você faz, você se arrepende. Aí já era. Você vai ter que passar um tempinho, né? A misericórdia do Pai é tão infinita que vai chegar uma hora que você vai sofrer tanto, mas tanto, que é o remédio que você necessita para você saber que aquilo dali não é o caminho. E essa Ivone Pereira Amaral, ela é um espírito, hoje, né? Ela psicografou esse livro, ela tinha 20 anos. Com 20 anos, ela foi lá na Federação Espírita e ela queria conversar com o presidente lá, porque ela queria mostrar aquele trabalho. O cara lá só faltou escorraçar ela.
Esse livro foi em 1930 ou 1940, que esse livro, acho que até antes um pouquinho, que ele foi psicografado, mas ninguém aceitou ele. Chegou uma hora, gente, que ela queria botar fogo nos originais, porque ninguém aceitava. Foi quando ela viu uma mão, falando, não, a mão era do Leon Denis. Esse livro só não está na hora de ser colocado, mas vai chegar a hora que todo mundo vai ter que descobrir. E a Ivone Pereira, ela suicidou 2 vezes. Então, essa caminhada que a gente vive hoje, a situação que está o nosso mundo hoje, onde tudo que você olha, para tudo onde você vê, você só vê o lado ruim, porque você também só vibra desse lado, porque a vida é muito mais do que a gente imagina. Eu acho que, por mais notícias ruins, por mais que esteja ruim, mas se você não tiver naquela sintonia e buscando aquilo dali, entrando naquela sintonia, você consegue sim estar se ajudando e ajudando o seu irmão. Então, o recado que eu tenho que dar para todas essas pessoas que têm muita tristeza, que hoje todo mundo fala que a depressão é só do corpo, não é. É do espírito também. O espírito também, ele é doente, gente. Ele tem esse câncer. E nós precisamos de quimioterapia celestial para estar melhorando, para estar se curando dessa doença. Mas como que a gente vai melhorar? Como essas pessoas vão melhorar? Se elas vão ser cada vez mais residente. Então, Deus é tão bom que Ele vem, através dessa casa, através de tantas outras, falar para todo mundo que existe uma luz no fundo do túnel, sim, que cada um pode se melhorar, cada um com muita fé, com tratamento do lado físico, do lado espiritual, vocês conseguem sim estar vencendo. E que Deus confia em cada um, porque cada um, entendeu, foi resgatado, foi levado para um lar de Maria, que mais para frente eu vou estar falando. Todos nós vamos nos recuperar, mas cada um precisa passar pela encarnação na Terra. Que cada pessoa que ainda pensa nisso, que existem consequências, que por mais que esteja ruim aqui, lá é 200.000 vezes pior. Existe vida, gente, existe fé. Tenha força, procure ajuda que vocês vão estar vencendo essa caminhada de vocês. Não desistam da vida de vocês. Entendeu? Viver é uma dádiva do Pai. O Pai deu isso de presente. A gente precisa estar evoluindo. É encarnado. Tem certas situações que a gente vai passar que é na carne. Entendeu? Tem gente que tem dificuldade no sexo, tem gente que tem dificuldade no poder, tem gente que tem dificuldade no dinheiro. Cada um vai ser colocado à prova nas suas fraquezas. Qual é a finalidade disso? É se fortalecer. Entendeu? Às vezes tem certas coisas que acontecem com cada um de nós, a finalidade daquilo dali acontecer não é para te prejudicar, é para fazer você ficar forte. Agora, cada um tem que fazer a sua parte. Cada um precisa buscar ajuda, amparo espiritual. A gente precisa ter muito amor com os nossos irmãos da terra. Posso fazer uma colocação? Pode. Desculpe, gente, é que está vendo tanta informação aqui. Primeiro eu quero falar das experiências que a gente teve de resgate e vou entrar num outro assunto que é complementando o dele. Tá? Ui, não precisa não. Já tem aqui. Não precisa não, fica contigo, você pode precisar falar.
nós fomos, eu e os Arturs, os dois, Arthur e Arthur, nós fomos na casa de uma amiga, que o contexto era o seguinte: essa amiga já tinha recebido uma direção de irmos a um determinado local lá em São Paulo, que é na divisa entre São Paulo e Paraná, um local que tem ali ela já tinha sido avisada que nós iríamos lá para fazer um resgate, que, inclusive, eles iam programar um dia e eu iria lá. Eu não sabia como, mas o Arthur sentiu a direção de mover esse nosso trajeto lá e nós fomos visitar essa amiga. E essa amiga nos levou nesse local para fazer esse resgate. Ali, nesse local, houve foi na Revolução Constitucionalista, 1930, 1932, que a guerra foi ali naquela área. Então, por que eu estou abordando essa questão do resgate que nós fomos fazer lá? Que tinha sido avisado que nós iríamos, ela estava nos aguardando já há algum tempo, e quando nós chegássemos lá, que ela nos levasse nesse local. E nós fomos. E eu participei muito ativamente do resgate, os irmãos passaram por mim, e ela via que vinha bolhas de irmãos, eles estavam envoltos em que a gente chama de... Eu esqueci o termo, que eu sabia, eles estão... Me fugiu o termo. Quando eu lembrar, eu falo... Oi? Bolsões? Vou usar o termo bolsão, mas é um outro termo que se usa. Vou usar o termo bolsões em bolhas, e viam grupos imensos de irmãos que estavam ali dentro e passavam por mim. O meu espírito, ele veio com essa missão de resgate, de resgatar esses irmãos. Então, tem uma conexão, e abre-se um portal, e os irmãos entram nesse portal e são conduzidos. E foram muitos irmãos foram resgatados nesse local. E acontece que ali tem uma gruta, que eles chamam a Gruta da Santa, não me lembro o nome da santa, que tem até a figura da Santinha ali, né? Um local muito bonito. Eu peço até que pode ser que, quando colocar esse vídeo, possa colocar as fotos do local que a gente tirou, que eu acho que vai dar uma ilustração melhor. Então, tem ali a santa. E ali é um local que muitos irmãos vão também para se suicidar. Eles se jogam, e tem uma cachoeira, um vale, eles se jogam ali, se suicidam ali, e houve muitos resgates de irmãos suicidas também. E também é um local de muita magia, foi realizada muita magia nesse local, foi feita uma limpeza grande. Mas por que eu resolvi trazer isso agora, que a gente ia falar sobre suicídio, e eu estou falando sobre esse resgate, que foi agora, durante esse período de Natal, nós fomos lá. Eu não me lembro o dia, foi o dia 22 que a gente foi lá, não me lembro. Eu acho que foi 21, 22, né? Então, aí foram resgatados esses irmãos todos, eles passaram pelo portal, que eu faço a ligação do portal e eles são conduzidos. Foram levados para a nave de Metatron, que sempre que tem esse trabalho, Metatron, que ele é responsável por esses resgates todos, quem está à frente de tudo isso é Metatron. Então, foi levado para a nave de Metatron, inclusive a amiga viu a nave lá no local. E por que eu trouxe? A gente fala assim da guerra, houve a revolução. De uma certa forma, também foi um suicídio ali em massa. Porque quem vai para a guerra vai para matar ou morrer. Então, também não deixa de ser um suicídio, que vai consciente do que vai fazer.
também é um processo suicida. Acredito que deva levar para os dois lados, né? Porque era uma revolução, também entra nesse contexto. E eu estava... O Paulo me ligou, quando a gente estava lá em São Paulo, o Paulo me ligou: Sônia, eu estou lendo o livro e eles estão pedindo para eu me conectar contigo, porque os irmãos vão passar todos por você. Eu falei, tudo bem. Só que a aflição era tão grande, porque naquele dia já tinha tido um outro resgate muito importante, que vai demorar um tempinho para trazer, vou até trazer no outro dia, né? A gente fala sobre esse resgate. Já tinha, e foi interessante que eu senti a pressão, o local que eu tinha que ir para fazer o resgate, mas eu acabei... quando nós chegamos em casa, né, chegamos lá e eu estava sentindo, eu falei, eu tenho que ligar, e a gente tinha feito outro resgate. Só que depois foi com o Paulo, e eu senti, quando a espiritualidade falou, filha, não dá para esperar. Não dá para esperar você chegar lá para fazer esse resgate, porque são muitos, filha, não é pouco, não. São muitos, é necessário que se faça agora. Aí eu falei para os meninos, eu preciso ligar para o Paulo, porque tem que começar o resgate logo. Aí eu liguei para o Paulo. Paulo, eles estão me incomodando para a gente começar logo o resgate, que não dá para esperar. E o Paulo, eu falei assim, eu vou me conectar, eu vou orar, você se conecta comigo e vamos ver se os irmãos vão passar. Eu comecei a fazer oração, o Paulo se conectou comigo e foram muitos irmãos. E, gente, o sofrimento era muito grande, muito sofrimento. Eu sentia a dor dos irmãos, sim. Eu sinto o sofrimento deles. Às vezes, quando eu estou gemendo, eu não estou sentindo dor, é eles. Eu sinto o sofrimento deles. Então, e passaram muitos. E eu ainda falei, o Paulo falou assim, tem mais, quarta-feira você vai estar lá, a gente vai fazer de novo. E hoje, quando ele chegou, ele disse assim, não dá para eu gravar do jeito que está, porque os irmãos estão todos ligados. Eu fui ler o livro e eu estou sentindo a conexão com eles. Vamos fazer o resgate agora. A gente foi lá para outra salinha, nos reunimos, oramos, e os irmãos passaram antes da gente começar esse trabalho. Por que eu estou trazendo? Nós temos responsabilidades com os nossos irmãos, sim. Esses irmãos que a gente sabe que têm tendência a suicídio, muitos deles, a gente percebe, porque a gente convive com eles, e a gente percebe. Sabrina mesmo já gravou aqui falando, ela foi suicida várias vezes. Eu tenho informações acerca do meu espírito que foi resgatar a Sabrina. E junto com outra amiga que nós trabalhamos juntos, essa amiga, ela ajudou na recuperação de Sabrina e ela falou, você me pediu para ajudar e você veio para ajudar ela. Então, a Sabrina, o espírito dela já se suicidou várias vezes. E nessa, ela já tentou 3 suicídios. Nessa vida, Sabrina tentou 3 suicídios. A primeira vez, nós conseguimos arrombar a porta do banheiro, botamos abaixo, resgatamos Sabrina. A segunda vez, ela chegou ali, ela queria se jogar da ponte, alguma coisa aconteceu e não deixou. Sabe? Na outra, terceira vez, foi lá com Pedro, que ela quis se jogar da janela. Então, ela, graças a Deus, ela superou isso, conseguiu passar por todo esse processo, né? Conseguiu lutar contra tudo isso. Só que ela está passando os processos dela, como muitos outros irmãos passam seus processos. E por que eu estou trazendo esse contexto de Sabrina? Porque quantos irmãos dependem da nossa... Ela falou aqui, ela trouxe o amor, o perdão. Ela não falou? Ela trouxe o estudo, né? O amor, o perdão, a aceitação. Ela trouxe um estudo bonito aqui, não foi? Então, isso tem que estar dentro de nós para com o outro, sabe? Porque eu me lembro de uma vez que eu trabalhava na Taquara e eu fui para atender na Taquara. Eu ia atender o dia inteiro.
Porque lá eu fazia a cirurgia de manhã e à tarde. Aí eu tinha um hábito eu tinha uma Bíblia em CD que eu colocava e ficava ouvindo. Eu gostava muito de ouvir o Novo Testamento. Eu ouvia o Novo Testamento direto, principalmente os 4 evangelhos, eu ficava ouvindo. Eu gostava de ouvir o Sermão do Monte, eu gostava de ouvir tudo isso. E eu fiquei ouvindo uma parábola de Jesus, do filho pródigo. Aí eu estava ouvindo, e analisando. Aí veio o pai falar comigo: filha, você entendeu essa mensagem, essa parábola? E eu falei assim: entendi. Ele disse para mim: não, você não entendeu. Você não entendeu essa parábola. E eu disse assim: entendi, pai. Ele disse assim: não, eu agora vou te ensinar essa parábola que você não compreendeu até hoje. E ele me disse assim: o filho pródigo, filha, isso não quer dizer que são aqueles que saem pelo mundo vivendo a vida do jeito que quer, não. Não é, o filho pródigo não é esse, não. E o outro, filha, aquele que fica sempre junto ao pai, não é aquele que anda certinho, não, filha. Ele falou assim para mim: aquele que está sempre junto ao pai, ele tem convicções tão enraigadas, tão fortes, que as convicções dele fazem destruição, e ele nem percebe. E falou: e o filho pródigo são aqueles que muitas das vezes eu levo para minha casa, eu retiro ele de onde ele está, nas dúvidas dele, eu levo para onde eu tenho que levar, e chega ali, aqueles com as suas próprias convicções expulsam meu filho de novo para a rua. E eu fiquei assim: pai, eu nunca ouvi essa pregação na minha vida. E o pai falou assim para mim: pois é esta que eu quero que tu vá lá na minha casa hoje levar, que era a igreja que eu frequentava. Eu quero que você leve essa pregação lá hoje. E eu disse assim: pai, eu vou trabalhar e eu não vou, ninguém vai me deixar, ninguém vai me ouvir. Ninguém vai me ouvir. E ele disse: pois é esta que eu quero que tu fale. Aí eu disse assim: eu só vou se realmente acontecer alguma coisa que favoreça eu ir, porque hoje eu vou trabalhar o dia inteiro, não vou sair cansada. Fui trabalhar de manhã, cheguei lá, quando foi de tarde, me chegou a secretária e disse assim: olha, os pacientes desmarcaram, tá tudo, acabou, só pode ir embora, não tem mais ninguém, tudo desmarcou. Desmarcou. Eu cheguei aqui em casa e falei assim: meu marido, eu tenho que ir lá na igreja. Aí meu marido: como? Eu falei: eu tenho que ir, porque eu tenho que levar uma mensagem lá hoje. Se eles vão deixar eu falar, eu não sei, mas eu tenho que levar. E fui com ele, eu acho que ele foi comigo. Você foi comigo? Não, foi. Ele foi comigo. E eu cheguei lá, e a igreja estava vazia, tinha poucos, eram mais os membros da igreja. E a gente resolveu dar a mão, fazer uma roda e ficar orando ali. E eu sentia muito a presença do pai, tanto que eu estremecia sentindo a presença do pai. E aí veio uma irmã que achou que eu estava endemoniada, porque eu estava tremendo. Aí veio, botou a mão na minha cabeça e começou a expulsar demônios. Então, aí veio uma outra, virou para ela e disse assim: não faça isto. Ela hoje veio entregar uma mensagem aqui que o pai mandou, virou para mim e falou assim: abra a boca e entrega essa mensagem que o pai mandou você entregar aqui hoje. E eu entreguei a mensagem, porque isso acontece. Muitos dos nossos irmãos que se suicidam porque não têm o nosso apoio. Não tem. Eles vêm, a gente sabe, a gente conhece o contexto histórico, sabe que eles têm essa propensão, mas a gente não tem amor, a gente não perdoa, a gente é implacável nas nossas atitudes. A gente é cruel nas nossas atitudes, porque a gente não perdoa. Quantos o pai diz assim: esses dias eu ouvi, eu estava orando, e o pai falou comigo: filha, vou eu trazer aquelas vidas de volta ao aprisco. São minhas vidas que eu levantei e se desviaram, mas vou eu trazer de volta ao aprisco. De volta para casa. De volta para casa. E como a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? Me diz. A gente vai perdoar? A gente vai amar?
Vai? Vai perdoar, amar? Ou a gente vai massacrar com as nossas convicções, com as nossas bases ideológicas, com aquilo que a gente já leu e que a gente tem os livros decorados na cabeça, com as convicções enraigadas dentro de nós, ali firmes? É isso que a gente vai fazer? A gente vai botar para fora as nossas convicções? A gente vai dizer, aqui tu não entra? E é isso que a gente faz, e é isso nas igrejas. Eu já assisti muito isto nas igrejas. Já assisti irmãos que tiraram a própria vida porque fizeram isso com eles dentro da igreja. Se desviaram, voltaram, quando entraram, foram expulsos. Aqui você não entra, você é um pecador. E aí? Nós temos que amar? Temos que perdoar? Temos que ter tudo isso dentro de nós, não temos? A irmã trouxe aqui uma palestra linda. Linda essa palestra. A irmã trouxe. Aí, quando a gente deixa a fraternidade entrar no nosso coração, que a gente ama, é o amor ágape, porque é fraterno, e você abraça, você não é compreendido, você é julgado, porque você abraçou uma vida que poderia ter tirado a própria vida, e você abraçou, e quem está à volta diz assim, não, você não pode fazer isso, porque são as convicções, e a gente não olha para o outro. E quando eu preguei isso dentro da igreja, preguei porque várias vidas foram colocadas na rua pelas convicções da igreja. Eu assisti isso, várias vidas. A Sabina teve uma amiga que foi julgada e jogada fora. E se perdeu no mundão, podia ter tirado a própria vida, porque a igreja, e não digo só igreja, eu digo qualquer local que trabalha a espiritualidade, a gente quer fazer caridade, a gente quer levar cesta básica na rua, a gente quer abraçar o desconhecido, mas a gente não é implacável com os domésticos na fé. Nós somos implacáveis. E o Pai, a obra é do Pai, não é nossa, não. É dele. E ele diz, filha, vou eu trazer de volta o aprisco. E o que a gente faz? A gente vai obedecer o Pai ou vai com as nossas convicções arraigadas, todas presas dentro de nós, com as nossas convicções de milhares de livros lidos, chutada um pontapé na traseira e botar na rua? É isso que nós vamos fazer? E é isso que o Pai está querendo. Por isso ele te incomodou para você falar sobre suicida, porque a gente está a um ponto de criar mais suicidas com as nossas atitudes. Quantos irmãos vão precisar de nós e nós vamos agir desta forma? Então, eu concordo que o amor tem que estar aqui dentro, aqui, o perdão aqui. Porque se não for assim, não adianta, aí vai chegar lá, é como a gente vai ficar na roda de Sansara, né? Porque vai chegar lá, vai voltar, porque vai ter que aprender a amar, vai ter que aprender a perdoar. O discurso é bonito, mas a prática é difícil, porque requer reavaliação constante de postura. Desculpe, Paulo, eu ter pedido você para falar, mas eu não podia deixar de trazer que o Pai estava me incomodando muito. E eu digo sempre, eu sou uma com o Pai. O Pai não me botou neste mundo aqui à toa. Meu Pai me botou para resgatar vidas. Uma vez,
o meu pai biológico nesta vida, que foi um suicida. Ele tirou a própria vida. E o meu pai biológico um dia veio na Sabrina falar comigo. E ele disse: filha, me perdoa porque eu fui fraco. Eu não tive forças para lutar. E eu lutei muito pelo meu pai. E ele disse: eu não tive forças para lutar. Me perdoa. Mas ele me disse assim: mas eu estou feliz contigo, filha, porque você não abandonou nenhum irmão. Você lutou por todos, e estão todos firmes aí, ninguém se perdeu. Você não desistiu de nenhum, e eu digo, eu não desisto de nenhum. Eu vou nem que eu fico com meu joelho no chão, dobrado. Pode dizer que eu sou fanática, sou religiosa, porque eu vou botar o meu joelho no chão e vou clamar pelas vidas. Elas não estão aqui à toa. Se elas estão se perdendo na missão, o Pai vai trazer de volta o aprisco. E essa é a nossa missão: orar, clamar, não julgar. Eu não julgo meu irmão. O Cristo cósmico, Sofia, que já se comunicou comigo lá atrás, no início, quando era Sabrina que incorporava. Ele veio na Sabrina, eu não sabia que era Cristo cósmico, e ele me disse, ele se identificou como Sofia, sabedoria de Deus, e falou: pode me chamar de Detsu, falou usando a Sabrina, falando para o Pedro, e disse: diz para aquela, que era eu, que eu sou Sofia, sabedoria de Deus. Ela me conhece e sabe quem eu sou. E eu fui pesquisar e descobri que era o Cristo cósmico. E ele não estava desistindo de nenhum aqui na Terra. Ele estava lutando por todos. E ele estava ali lutando pelas vidas. Então, o Pai não bota a gente aqui para desistir um do outro, não. O Pai bota a gente para lutar um pelo outro. Que se nós tivermos essa consciência, quantos suicídios seriam reduzidos? Quantas vidas teriam oportunidade de se manter aqui nesse planeta? Inúmeras. Isso só depende de nós. É essa a mensagem que eu deixo. Muito obrigada, Pai. Sou uma contigo. Sei que tu nunca me abandona. Porque eu sei a missão que eu vim nesta terra, meu Pai. Eu vim para resgatar teus filhos, Pai. E é isto que eu vou fazer, meu Pai. Muito obrigada. Amém. Bem, dando continuidade ao que está se falando, geralmente as pessoas que se suicidam nesta vida, eles vêm de uma sucessão de suicídios em vidas passadas. E como você pode detectar isso a nível físico? O que acontece? Todas essas pessoas que são propensas à depressão, elas têm uma coisa física chamada falta de lítio no sangue. Todas elas têm. Então, quando você é uma pessoa, você percebe que uma pessoa está depressiva, vamos ao médico, vamos fazer um exame de sangue bem detalhado. Todas essas pessoas têm falta de lítio no organismo, porque o lítio, ele acelera o processo da depressão. Você, quando não tem lítio, o lítio é um metal, é um mineral que é absorvido em todos os legumes e verduras verdes. Eles são ricos em lítio, verdes escuros. Então, se a pessoa comer bastante, fizer uma alimentação saudável, ela não vai ter essa falta desse mineral. Porque quando a pessoa que já tem a tendência suicida, o corpo físico já vem com essa deficiência. E geralmente a pessoa não vai se alimentar direito, ela não come direito. Geralmente é quem fica anoréxico, aquela pessoa que é bulímica, que come e vomita tudo. São aquelas pessoas que só comem bobagem, que não há aquela criança que começa, eu não posso comer isso, brócolis, não. Força, porque quando você já começa a renegar desde pequenininho, você é propenso, 99% de propensão, você tem 99% de propensão de se tornar uma pessoa depressiva e de uma pessoa provavelmente suicida. E o que acontece? Os obsessores
vendo isso tudo, eles se acoplam nessas pessoas. E eles ficam, a pessoa não come, não se alimenta direito, não tem uma vida, assim, diga normal, entre aspas. Então, o que eles acontece? Eles ficam fazendo lavagem cerebral. Tu fica assim, ó, se mata, se mata, se mata. Eles ficam fazendo isso. Então, quando as pessoas sucumbem a esse assédio dos obsessores, elas estão sendo suicidadas, porque elas estão sendo levadas a se suicidar. Então, já junta o processo físico da falta de lítio no sangue. E os obsessores estão ali fazendo a farra. Quando a pessoa se mata, nesse caso, ela está sendo suicidada pelos obsessores do plano espiritual. Então, é só para que vocês saibam, quando houver um caso, a primeira coisa é fazer um exame de sangue. Vai detectar a ausência de lítio. E a ausência de lítio mata. Se você não tiver lítio no seu corpo, você mata, você se torna um suicida em potencial. Tá? Só que eu queria esclarecer, porque é importante, porque isso aí é detectável através de um exame de sangue. Tá bom? Obrigada. A verdade que é o que eu estava comentando. A verdade que nós temos um corpo físico e temos espírito. Então, é a necessidade de estar buscando os dois lados. Nunca deixar de estar procurando ajuda médica, de estar procurando um médico para resolver qualquer problema que cada um tenha, entendeu? Vamos orar? Vamos orar, mas procure a medicina também, porque a gente tem que andar de mãos dadas. É medicina e lado espiritual. Então, voltando aqui ao lado do suicida, desses vales, gente, que como a Sônia está falando aqui a respeito dessas pessoas que se perdem, dessas pessoas que por qualquer motivo que são escorraçadas de algum lugar, porque existem ainda pessoas ainda que acham que as coisas têm que ser do jeito delas e as coisas não são do jeito que as pessoas querem, entendeu? Às vezes essas pessoas, esses religiosos dessas casas são um tirano, entendeu? E muitas das vezes eles também têm um rabão grandão, porque todo mundo tem, entendeu? Rabo, porque todo mundo ainda é imperfeito. Então todos nós carregamos defeitos, entendeu? Então a maioria do ser humano, praticamente todos nós somos hipócritas. Nós gostamos de estar apontando o dedo para os defeitos dos outros e gostamos de estar escondendo o nosso rabo. Então é o que mais a gente vê aí, as pessoas fazendo, escorraçando a outra, porque muitas das vezes quem está falando se acha melhor, entendeu? Então é muito triste a pessoa ser humilhada, é muito triste, entendeu? A humilhação, eu acho que é complicado, eu acho que ninguém tinha necessidade de ser humilhado. E quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pode ter certeza que a hora de cada um vai chegar. Você acha que você está na crista da onda, mas você vai ser colocado no seu lugar na hora certa, entendeu? Isso se chama justiça divina. A justiça divina, ela vem, mas não é para ninguém ver. Muitas das vezes aquela pessoa que chegou e te bateu, que te deu um tapa, ela vai passar pelo mesmo processo que você passou, mas não necessariamente você vai precisar estar vendo. A justiça divina não trabalha para mostrar nada para ninguém, é causas e efeitos. Então o lado do suicídio é uma coisa que cada um tem que ser benevolente um com o outro, de estar dando, entendeu? Dando um abraço, uma palavra amiga. Ninguém é coitadinho, tá, gente? Eu acho que as pessoas que passam por esse processo também, ela tem que querer melhorar e ela tem que fazer por onde. Não fica achando que é coitadinho, porque ninguém é coitadinho, não. Eu acho que se cada um está passando por esse processo, é porque existe uma dívida, existe um karma que precisa ser curado. Mas coitadinho, não. Se você achar que você é coitadinho, se você achar que você
sempre é vítima, coitadinho de você de achar que você é vítima, porque você vai ser, entendeu? Se você orar e vigiar, é se conhecer, é saber que você tem aquela coisa e você precisa se melhorar, você tem que fazer por onde, mas nunca achando que é vítima. Porque nós colhermos isso, eu acho que cada um que passou por esse processo, você plantou e a colheita veio, mas como a benevolência do Pai é infinita, a oportunidade sempre será dada para quem realmente quer melhorar. Todo mundo que quer tá de coração uma caminhada diferente. Então que cada um possa estar olhando para cada irmão seu, que a gente na casa, a gente na rua, a gente consiga enxergar o outro como irmão. Irmão não é aquele que vai chegar e vai ficar te carregando no colo, não. É aquele que vai chegar para você com todo o respeito, com toda a humildade, né? Que humildade é força, mostrando para você as necessidades que você tem para a sua evolução. É isso que Jesus fala a todo momento, é isso que Ele faz no nosso planeta a todo momento. Tá mostrando para a gente que existe sempre um caminho a seguir. Mas Ele não vai falar para você, muitas das vezes, que você vai ter um caminho, um mar de rosas. Muitas das vezes é pedra e espinho e aquela porta estreita. Por isso que é tão difícil a gente sair da terra, tipo assim, melhor do que chegou. Porque vai ser a hora de você estar fazendo as suas escolhas. E fazer a escolha certa dói. Então a gente tem que estar aí disposto. As provas vão vir, é o que eu sempre falo, vão vir. E cada vez mais tem uma multidão de espírito olhando para você. Uns querem que você caia, alguns torcem muito, bate palma no mundo espiritual quando você vence. Então, nós temos que estar cada vez mais disposto a se fortalecer para vencer mais uma página do seu livro, da sua vida. É diário, gente, é diário. Então você está lidando com certas coisas, com certas energias que está no seu inconsciente, coisas que você nem imagina que você tem que passar e que você ainda tem para ser curado daquela doença. A nossa quimioterapia na Terra, a quimioterapia da alma, como a do corpo, ela dói. Mas se você tiver fé, sem fé, nada funciona. Sem conexão com o alto, sem você fazer muita força, sem chance. Moralidade é uma coisa que tem que estar na frente de tudo. E aqueles espíritos que querem ainda te derrubar, conforme ele está fazendo de tudo, muitas das vezes você está dando uma lição para eles. Mas é uma lição, você não tem que estar preocupado com isso, você tem que estar preocupado em fazer o que é certo. Mas aquela multidão de espíritos que te persegue, que querem seu mal, quando você está disposto a fazer o bem, você está mostrando para eles que eles também têm a oportunidade de se melhorar e fazer o bem. Então não desistam de melhorar. Comece processos de você devagar, muito devagarzinho, entendeu? Respeitando muito o seu próximo.
e aberto para o novo, gente. Aberto para o novo. Não é o novo. O novo, o que é novo para você já é velho no planeta. Mas cada um precisa de uma expansão de consciência para você se fortalecer e conseguir entender que aquele processo ali, que você acha que não existe, que é não sei o quê, está na sua cara há quanto tempo para você chegar e fazer aquilo dali. Então esse é o processo, é você se abrir, é você não achar que a sua verdade é absoluta. É o que eu sempre falo aqui e que eu tento botar em prática a todo minutinho, que enquanto eu achar que eu sou melhor do que alguém, eu ainda estou iludido, eu ainda estou bastante doente. Então todos nós temos as doenças da alma, né? As suas doenças pessoais, que só através de uma provinha, 2 provinhas, a situação aqui, a situação lá, é só através da impaciência que você vai conseguir a paciência. Você vai ficar tão puto que com o tempo você vai começar a ficar calmo, porque você fala, eu não tenho jeito, eu não desisto, eu não quero mais ficar com raiva, não. Então tudo na vida é assim. Cada dificuldade que você tem, você vai ser colocado à prova. E na maioria das provas, gente, que aquelas pessoas que convivem com você no seu dia a dia. A evolução é um ajudando o outro. É um umbral da casa da gente, dos nossos inimigos, que é nossos parentes, que é nossos irmãos. A evolução minha como a deles é o convívio. Exatamente. Mas o que a gente precisa fazer? Acorda e entenda que o processo é aquele. Tente se modificar. Não adianta você querer mudar o outro. A melhor resposta que você tem que dar para qualquer um é o silêncio. A melhor resposta para tudo é o silêncio. Muitas das vezes o seu silêncio vai falar mais do que qualquer coisa que você fale. É fácil? Não. O silêncio é vencedor. Voltando ao lado do suicídio, uma parte que eu queria falar é que eu conversando com uma pessoa aqui no Rio, e essa pessoa, um parente dele, da família dele, suicidou. E o espírito, tinha um espírito obsessor que fez esse parente desse camarada suicidar. E o cara, ele também, ele tem uma impaciência, ele tem os problemas deles, as dificuldades dele, os defeitos dele. E ele tem dívida com esse espírito também. Numa reunião mediúnica, o espírito virou para ele e falou: eu levei fulano e eu vou levar cada um de vocês. Mas por quê? Porque ele continua vibrando no ódio igual o espírito. Se ele conseguisse quebrar aquele ciclo de ódio que o espírito tem com ele não alimentaria mais aquele ódio. Mas o espírito está com aquele ódio, com a revolta, com uma coisa do passado que eles têm. E você encarnado, você está vibrando mais ódio, você só está alimentando o quê? Então, por mais que a situação seja ruim, por mais na prova que você esteja, se você vibrar ódio, você só está alimentando o que o espírito quer. E o espírito também, ele está na ignorância porque ele está no ódio e que ele não perdoa. É um não perdoando o outro. Aí, com essa brincadeira, sempre existem outros por trás que estão alimentando daquela energia do que é o ódio. Mas já foi falado, meu amigo, mas você precisa parar de alimentar esse ódio. O cara não para, ele não consegue
ele não abre mão, ele só quer chegar para o Espírito e falar, é assim, assim, assado, entendeu? E não vai mudar, gente. E o que a raiva vai acontecer com o ódio? Perdurar essa vida? Se não for nessa vida, vai ter que ser em outra, vai ser em outra. Mas quanto tempo que vai ter que ficar esse ódio no ambiente? Então, por mais que cada um fale na família de vocês, por mais que eu já falei para o camarada, cara, ele não consegue parar de qualquer situação dele estar emanando esse ódio. O Espírito ele só vai conseguir entrar na sua vida se você emanar ódio, se você emanar inveja, se você emanar qualquer tipo de situação que você baixe sua vibração. Isso serve para mim e para o planeta inteiro. Por isso que a necessidade de orar e vigiar. Eu acho que se a gente não conseguir, é devagarzinho, gente, é devagar, eu estou falando assim, é o processo. Ele está falando assim, mas Não, eu também estou no meu processo, eu não sou melhor do que ninguém. E aqui também ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós aqui, nós estamos no mesmo barco. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui todo mundo tem as suas dificuldades e está tentando vencer ela devagarzinho, devagarzinho. Então Posso dar um exemplo? Pode, Soninha. Desculpa, eu não podia perder essa. É um exemplo, desde que a gente começou a colocar lá atrás esse trabalho no YouTube, teve um senhor, um rapaz, ele é jovem, tá? Ele é jovem. Ainda não tem 40 e poucos anos, talvez, 40. Ele começou a se comunicar comigo. E ele já tinha tentado suicídio outras vezes. E ele começou a se comunicar. E, às vezes, ele até me ligava de madrugada e mandava mensagem. De madrugada, eu levantava para conversar com ele. E ele dizia assim, vou me matar. Ele até... Eu sei que ele vai assistir esse vídeo, porque ele está sempre assistindo, acompanhando a gente. Ele, às vezes, até ele me ofendia. E eu dizia assim para ele, você está me ofendendo. Mas eu não estou chateada com você, não, porque eu sei que você está precisando. No momento, eu sou a única pessoa que está te ouvindo, porque eu sei que ninguém mais está te ouvindo, mas eu vou continuar. Você pode falar o que você quiser, que você não vai me aborrecer. Eu estou aqui para te ajudar. E ele dizia assim, esse teu Deus, eu xingava Deus, e me botava você. E eu dizia assim para ele, irmão, eu vou estar aqui para te ajudar. Quando você precisar desabafar, pode me ligar a hora que for, que eu vou te ouvir. E ele sempre ligava e eu ficava ouvindo. Até o pessoal dizia assim, o pessoal que dizia assim, como é que você tem paciência com ele? Eu dizia assim, se eu não ouvi-lo, ele vai se matar. Então, deixa eu ouvir. Não tem problema que ele me xingue, não. Ele pode me xingar, falar o que quiser. A hora que ele precisar, eu estou aqui. E eu ficava ouvindo ele falar. E até que chegou um momento que ele resolveu conversar comigo direito, e a gente ficou conversando. Consegui mandar livros para ele ler, ele ficou lendo os livros, e passou um período ótimo, não quis mais suicidar. Quando foi ano passado, no final do ano passado, ele me mandou uma mensagem. Eu subi num prédio e cheguei lá, eu ia me jogar, mas não consegui. E eu estou ligando para você. E eu falei assim para ele, olha, eu cheguei num momento que eu não estou conseguindo mais te ajudar, mas eu conheço alguém que vai te ajudar mais do que eu. E eu passei o contato de uma pessoa que podia ajudar ele mais do que eu. Eu falei, você ligue, que eu tenho certeza que essa vai te ajudar mais do que eu já... E ele, tá esses anos todos, eu com ele até hoje. E ele, esses dias, foi final, antes do Ano Novo, ele me mandou uma mensagem, disse assim, eu quero te agradecer, porque quem você me indicou está me ajudando muito. Estou entendendo as coisas e eu não penso mais em suicídio. Então, gente, há quanto tempo esse homem está nessa vai, não vai? E se eu não tivesse tido a paciência de ouvir até as formas que ele falava comigo, eu gravava, meu marido ouvia, e o meu marido falou assim, como é que você tem essa paciência? Eu falei, se eu não tiver essa paciência com ele, ele se mata. E eu ali ouvindo.
E agora ele me agradeceu, que a quem eu indiquei está ajudando ele mais, porque chegou no momento que eu não ajudava mais. E eu disse assim, eu não estou conseguindo, eu vou te indicar alguém que vai te ajudar mais. E indiquei, ele ligou. E ele ainda indicou outras pessoas. Depois ele mesmo mandou mensagem e disse assim, olha, eu indiquei outras pessoas porque foi uma maravilha para mim. Então, gente, por isso que a gente tem que ter essa paciência. Isso é amor, isso é perdão. Imagina se eu tivesse brigado com ele porque ele estava me ofendendo. O homem já não estava mais aqui. E a responsabilidade também seria minha, porque eu não tive a paciência com ele. Então, a gente tem que ter essa paciência, tem que ter a resiliência, tem que ter tudo isso, porque senão a gente não ajuda o outro. E o que o Paulo falou é uma verdade. No outro dia eu falei isso aqui, que quando às vezes me machuca, eu prefiro ficar no silêncio. Porque o silêncio é uma forma de perdão e uma forma de ajudar. Agora, devolver não se constrói. Não se constrói nada devolvendo. A gente só vai intensificar os problemas, mas não vai resolver. Então, eu prefiro ficar no meu silêncio, porque eu trabalho o perdão, e eu perdoo, procuro amar, e eu sempre falo, isso o que você colocou do silêncio, é o que a gente tem que fazer. Eu acho que o silêncio é uma das melhores formas de amar e perdoar. Deixa eu ver. Oi. Então, gente... O senhor quer fazer uma pergunta, senhor Roberto? Eu fiquei muito feliz com o que eu ouvi aqui hoje. O amor deve estar acima de tudo. Tudo. Mas um possível retorno, uma reconciliação, tem que ter também por norma a razão. Tem que se colocar limites, tem que se definir as coisas de forma muito clara. Sejamos bons, mas não sejamos tolos. Isso nós sabemos. Isso que o senhor colocou, senhor Roberto, nós sabemos. E a casa tem normas a serem seguidas. Tá? Existem normas na casa que foram implantadas, que são seguidas. E essas normas, elas vão ser respeitadas até o final. Então, foram normas que o nosso querido Michael implantou, porque ele recebeu... Não, você não deixou complementar. Ele recebeu a direção da espiritualidade. Não, ele recebeu a direção da espiritualidade e todos nós apoiamos as normas que foram implantadas, porque eram necessárias, tá? Normas necessárias e que vão ser seguidas, tá? Porque são normas que já deveriam ter sido implantadas. E os que foram levantados para implantar as normas, eu acredito que eles não conseguiram implantar. E o pai não perde nenhuma vida, como eu digo. Ele realmente não perde uma vida. O pai muda os planos. E ele permite que os planos sejam mudados. Ele permite, como eu digo assim, nós não temos o livre-arbítrio, nós achamos que temos o livre-arbítrio, mas, na realidade, o que é programado vai ser cumprido. A gente só vai escolher o caminho que vai seguir. Nós só vamos escolher qual o caminho que nós vamos trilhar para chegar naquele ponto que nós temos que chegar, porque os caminhos já estão traçados, e a gente vai escolher qual seguir. Então, as normas, elas vão ser respeitadas, seu Roberto, porque elas existem, todos nós aqui estamos respeitando
e ela vai ter que ser respeitada. Então, Deus sabe o que faz quando Ele movimenta e Ele permite. Quando eu digo que trevas e luz trabalham juntas, trabalham. Porque as trevas só vai aonde o Pai permite. Mas, às vezes, as trevas é necessária para colocar as coisas em ordem. Porque, às vezes, tem que existir processos que só se aprende nas trevas. Se não aprende na luz, vai aprender nas trevas. E, quando volta para a luz, tem a disciplina. Então, é dessa forma que eu sinto, seu Roberto. Por isso que eu estou lhe fazendo a colocação, que é como eu ouvi esses dias do pai, que o pai disse assim para mim: filha, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Não foi? A glória da segunda casa será maior que a primeira. E a gente tem que entender isso em profundidade, porque são vidas que serão modificadas. É aquela... O livre-arbítrio termina aonde começa o determinismo de Deus. Então, o espírito vai até que o pai chega, basta. É a verdade que é aquele ditado que fala, né? O escândalo é necessário, mas há de quem provocar. Então é complicado. Mas eu queria falar que na próxima semana a gente vai estar falando mais, abordando mais o livro, vamos estar falando mais a respeito das consequências que cada espírito passou por o seu processo de suicídio. Cada um provocou a morte de um jeito, as consequências que cada um vai ter que responder, os processos ainda que cada espírito vai ter que passar, porque não é simplesmente você chegar, tirar sua vida, você vai ser resgatado e tá tudo pronto, tá beleza, não funciona assim não. Então tem todo o lado do seu corpo espiritual que foi deformado, tem todas as situações que o espírito vai ter que passar nas próximas reencarnações. Então eu vou ficar por aqui. Que Deus abençoe a cada um, que cada um tenha a força necessária para estar conseguindo aí fazer a parte dele para continuar, porque a vida vale e a espiritualidade de luz está torcendo por cada um. E é isso daí, gente. Aí só queria dar uma coisinha, só para dar uma lembrada. A família espiritual, sanguínea, carnal, é a reunião dos maiores amigos ou dos piores inimigos. Então, isso vale para todas as famílias. Tá? A casa espírita, o nosso lar, o nosso trabalho, são as nossas famílias. Então, ali vamos encontrar todos os nossos desafetos. Ou os nossos maiores amigos. E temos que entendê-los, perdoá-los, para não voltarmos que nem irmãos siameses na próxima encarnação. Tá? Só para terminar. Importante isso.